Então, NAT mascaramento, que hoje é um dos principais recursos que as empresas e até o usuário caseiro tem de compartilhar o acesso à internet. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: você em casa tem um ADSL, seja um Speed, um Velox, o que seja, e você tem 3 máquinas em casa e você quer compartilhar essa conexão. Algumas pessoas atualmente fazem aquelas upgrades de BIOS dentro do teu modem, mas isso é uma coisa que as próprias operadoras hoje já estão bloqueando de alguma maneira. E o que acontece também, você tem que ter um bom conhecimento de hardware e até um pouco mesmo de software para fazer esse upgrade e de repente não causar nenhum tipo de problema dentro do teu modem. A proposta é que você tenha uma máquina Linux, pode ser uma máquina velha, um 486, um Pentium, um 33 que está encostado em casa, um AMD 450 que está encostado em casa, e você pode criar um firewall que permita que várias pessoas passem por esse firewall e acessem a internet via ADSL. Ou então, por exemplo, você tem um pequeno escritório e você quer colocar, por exemplo, que todos compartilhem a internet utilizando esse Linux, aproveitando uma máquina velha e não pagando nenhum preço extorsivo por software proprietário. Então a gente vai fazer aqui na prática um exemplo de como o iptables e um firewall em Linux pode nos dar uma solução dentro do nosso ambiente de trabalho ou nosso ambiente caseiro de acesso à internet. Lembrando o seguinte: quando a gente trata de mascaramento, a gente vai tratar de um conceito que é um conceito muito importante no que diz respeito, que é o conceito de Dual Homed Host. O que é o conceito de Dual Homed Host? É uma máquina que vai fazer o papel de firewall, que vai interligar 2 ou mais redes, e essa máquina tem 2 ou mais placas de rede. No caso, por exemplo, se você for compartilhar uma conexão ADSL, na realidade você vai precisar de apenas uma placa de rede. Quem seria a outra placa de rede? É a sua conexão PPP. A conexão PPP vai fazer o papel da segunda placa. Então, o que nós temos aqui no esquema? Que nós temos aqui, por exemplo, eu coloco até o exemplo mais clássico do roteador, onde você tem uma rede interna com endereços 10, o roteador que vai migrar essa rede para o endereço 200, correto? E vai propiciar a internet. Agora, no caso do Linux, nós vamos ter aqui uma rede interna com 4 máscaras, nós vamos ter um firewall com aqui o endereço 10.0.0.1, essa rede interna é uma rede 10.0.0.0, e nós vamos ter uma conexão com a internet através de um ADSL usando o protocolo PPoE, criando uma interface PPP0. Bom, na prática o mascaramento vai ser feito através dessas 2 placas de rede, né? Como eu falei, não existe a placa de rede, existe a interface PPP, e nós vamos colocar a placa Ethernet voltada para a nossa rede interna. Vou fazer com vocês agora no computador o script do mascaramento e aproveitar com esse script mostrar algumas coisas do iptables. Nós vamos ver agora na prática como é que isso vai funcionar, correto? Então vamos fazer passo a passo, mostrar e vamos colocar no ar isso. Um ponto importante que eu queria comentar é que esse script que vai ser utilizado poderia ser facilmente adaptado para o ambiente de uma empresa. Ou seja, em vez de você ter uma interface PPP, você poderia ter uma segunda interface, uma ETH1, uma segunda placa de rede, e direcionar o mascaramento para essa segunda placa de rede. Bom, não é difícil, nós vamos fazer o passo a passo desse script e vamos agora sair um pouco desse ambiente gráfico, desse ambiente de trabalho, nós vamos para o ambiente shell do Linux e construir o script chamado rc.fir, que vai ser o nosso script de firewall, onde nós vamos aplicar todo aquele nosso conceito de regras e vamos colocar o mascaramento em prática. Nós estamos vendo aqui um computador, ele já está preparado, já está com o kernel pré-compilado, com suporte a iptables, ou seja, eu estou usando aqui até o kernel 2.4.22. E nós vamos, para poder fazer toda essa parte do script, termos com logon de root, ou seja, não está com perfil de root. Somente o usuário root pode manipular essas regras. O usuário normal, não. Então eu vou logar agora como root no sistema.
Bom, estou logado aqui como root. Eu já criei um script do mascaramento e vou mostrar esse script para vocês. Eu vou carregar aqui o VI e eu criei esse scriptzinho chamado rc.fir, que seria um script de inicialização do Firewall, rc.firewall, né? Bom, primeiramente, gente, eu queria comentar com vocês o seguinte. Nós tínhamos as nossas políticas básicas, ou seja, eu sempre começo um Firewall bloqueando qualquer pacote de entrada. Ou seja, eu estou começando com iptables -p input drop. Aqui nós temos o exemplo de uma regra. O comando iptables -p política padrão de input entrada dropada, ou seja, bloqueada. Nada entra nessa máquina. A mesma coisa eu fiz para o forward, nada passaria por essa máquina. E aqui output está liberado, ou seja, a saída de pacotes está liberada. Bom, aí nós vamos entrar na regra onde nós vamos fazer o mascaramento. Primeiro, eu estou usando essa opção "-t", que é para nós invocarmos a tabela específica. Qual tabela que eu estou chamando? É a tabela NAT, tabela que eu já falei com vocês no nosso curso. Em seguida, eu estou usando o comando "-a" para adicionar. E estou fazendo um tratamento de pós-routing, ou seja, de saída, de direcionamento do pacote. -o output. E qual é a interface de saída que eu estou utilizando? É a PPP0, ou seja, é a interface do meu ADSL que vai estar conectado. E em seguida eu estou fazendo o mascaramento propriamente dito, que é o "-j" masquerade. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que todo pacote que sair pela interface PPP0 vai ser mascarado. Em seguida, eu estou habilitando os pacotes, tá, que entram pela interface PPP0 e passam por essa interface, ou seja, eles entram vindo da rede interna, passam de uma placa para outra, no caso da ETH0 que vem da rede interna, passando para a PPP0, estou habilitando o forward desses pacotes. Ou seja, não basta mascarar, eu tenho que habilitar também a passagem desses pacotes. Se por acaso aqui em cima eu colocasse accept, esse comando aqui não teria necessidade, porque tudo está passando, correto? E agora o ponto mais importante, que é esse comando aqui. Ele vai usar a tabela Mangle, que é o M de estado. Repara o seguinte, iptables -a input -p TCP. Todo pacote do tipo TCP com estado, tá, no caso, de estabelecido e relacionado, deve ser aceito. Como assim estabelecido e relacionado? Isso é um ponto importante. Isso aqui é o que a gente chama de stateful connection, ou seja, é aquilo que faltava no ipchange, é a ida e a volta do pacote. Ou seja, o que significa isso? Quando eu estabelecer uma conexão para fora, a minha máquina de dentro da minha rede interna, estabelecendo uma conexão para fora, eu não vou precisar explicar para o iptables como ele tem que voltar. Ou seja, eu não teria que, por exemplo, fazer, olha, tanto para input como para output. O iptable já sabe. E se por acaso dessa conexão eu tiver uma outra conexão relacionada a ela, ou seja, um FTP e um download de FTP, por exemplo, eu não preciso declarar uma abertura para essa conexão. O iptable já vai tratar isso e já vai permitir o download ou o tráfego de qualquer informação que venha advinda da conexão original. Ou seja, esse ponto aqui é muito importante, porque isso aqui simplifica muito o tráfego de pacotes na rede. Antigamente, você tinha que fazer tanto para a entrada como para a saída. Você tinha que dizer, por exemplo, que o pacote ia entrar e sair. Ou seja, hoje você basta colocar a entrada de pacote que ele vai saber como manipular tanto a entrada como a saída e qualquer conexão relacionada a esse pacote. Então eu fiz esse scriptzinho bem simples. Se eu quiser fazer uma coisa aberta, que não é muito aconselhável, eu poderia, por exemplo, aqui, modificar esse input, tá, para uma outra coisa, que eu não gosto de fazer, que não aconselharia vocês fazerem, que é o accept, que aí ele vai aceitar qualquer pacote.
E a mesma coisa aqui no forward. Eu posso chegar a mudar o drop para accept também. Mas significa que aqui eu não tenho firewall. Na realidade eu tenho aqui um sistema totalmente aberto. Eu só estou fazendo o quê? O mascaramento propriamente dito. Vou salvar o meu script, ESC2.x, um lembrete do VI, correto? E agora eu vou fazer a coisa mais importante. Eu tenho que transformar esse script em algo executável. Então eu vou utilizar aqui, que vocês devem conhecer, o comando chmod, e vou colocar chmod, padrão 755, rc.fir. Beleza. O meu arquivo rc.fir, agora, ele é um arquivo executado. É um script executado. E eu vou dar um ponto barra rc.fir. Pronto, foi executado. Um detalhe importante. Como é que eu sei que o iptables assimilou essas regras? O iptables tem um comando. Tem um comando chamado "-l", que lista as regras que estão colocadas no momento. Repara que eu tenho aqui o meu estabelista de related que eu coloquei, tá certo? Os meus chains principais, input, forward, output, que eu botei accept, correto? E ele agora está esperando. Claro que se eu tivesse uma conexão ADSL, ele faria agora um mascaramento propriamente dito. Um detalhe, o iptables também pode ser zerado, ou seja, como? Eliminar essas regras sem precisar eu desligar o computador. Como? Se eu der um iptables menos F maiúsculo, iptables menos F maiúsculo, e agora eu utilizar o comando iptables menos L, você vai ver que não existe mais nenhuma regra colocada. Ele está todo como accept. Um detalhe, que esse rc.fir que eu estou executando aqui, ele pode ser chamado a qualquer momento. Agora, para transformar isso numa coisa que toda vez que nós inicializemos o nosso sistema se torne uma coisa que possa ser rodada, startada desde o início do computador, é simples. A gente pode copiar esse arquivo para o diretório, no caso, no Slackware, etc/rc.d. Tá? E dentro do /etc.d, nós editarmos o arquivo rc.local, tá certo? E colocarmos aqui uma chamada para esse file do tipo echo, uma mensagenzinha iniciando firewall. E depois nós podemos aqui o comando propriamente dito, ./rc.fir. Então, quando o nosso sistema foi iniciado, vou salvar com ESC2.x, quando o nosso sistema foi iniciado, esse arquivo vai ser executado. Vamos ver isso na prática? Vou dar aqui inicializar o sistema, com o comando init6, vou limpar a tela, vou reinicializar o sistema, e aí vocês vão ver o script sendo propriamente executado. Beleza. Aqui está o início do file, ele agora está com as regras propriamente ditas. Olha lá as regras agora iniciadas junto com o micro. Só esse lembrete é que é muito importante, que a gente colocar todas as regras que nós fizermos do Firewall, colocarmos nos scripts de inicialização para serem invocados.